Segundo a matéria do Agora RN, essas são algumas das cidades mais pobres do nosso Brasil. E muito se fala em questão de pobreza, mas vamos avaliar o que eles levaram em consideração na hora de falar que essas são as 5 cidades mais pobres do país. 5 não, acho que 10 tem aqui no site. Estou aqui na edição do vídeo e lembrei de uma coisa. Considere se inscrever no canal caso vocês gostem desse conteúdo, né? Deixe o joinha de vocês lá embaixo, isso ajuda muita gente que produz aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com o vídeo. Mas eles avaliaram a renda média da população e o patrimônio líquido médio da população. Então eu separei aqui algumas cidades para a gente estar conhecendo junto e eu vou mostrar aqui para vocês, conhecendo a primeira vez, né, explicando alguma coisa para vocês. A gente já pode perceber que de começo aqui se tratam de cidades bem pequenas, né? Porque, como eu disse, são cidades, não necessariamente são as capitais. No final do vídeo eu mostro as capitais, né? E também não necessariamente são consideradas as cidades mais feias do país. No vídeo anterior, se você voltar aqui no canal, eu mostro quais são consideradas as 5 cidades mais feias desse país. Mas no geral aqui, em questão de pobreza, são cidades bem pequenas, mas não necessariamente feias, né? Então eu já vou colocar aqui no Google Maps para a gente estar olhando junto, tá bom? Eu vou começar pelo centrinho da cidade, pode ver que são cidades pequenas, olha. Claro, tem os arredores, né? Mas a cidade mesmo que você considera que as pessoas moram e tudo mais. Então aqui, eu não sei nem se vai estar muito atualizado do Google Maps para estar mostrando para vocês. Mas essa aqui é São João do Soter. Segundo a matéria, essa cidade aqui tem uma renda média da população de R$ 36,33. Renda, né? Eu não sei se eles estão considerando benefícios do governo e tudo mais, mas para a média tá assim, quer dizer que possivelmente muitas pessoas aqui não têm nenhum tipo de ocupação, né? Então a gente já vai dar uma olhada aqui porque essa média está muito para baixo assim, mas em questão de pobreza. Mas a gente pode ver que não necessariamente, né, é uma cidade feia, mas vamos continuar olhando aqui, né? Ainda estamos em 2024, mas a gente vê que é uma cidade bem simples. Olha aqui, o centro de especialidades odontológicas, né? Como é simples, as casinhas aqui são as casas bem simples, né? Deixa eu carregar aqui para a gente conseguir ver. Carregou? A gente vê, olha, a questão de loja de roupa, como que é isso aqui, assim, pelo mapa, né, me parece que isso aqui é quase na região central, né, não, como eu disse, é uma cidade feia, mas dá para você ver que é uma cidade bem, assim, antiga ainda, né, não teve grandes investimentos em infraestrutura, é bem parada no tempo mesmo. Você pode ver, olha, armarinho. Aqui, o armarinho, ele é bem no padrão que a gente via muito antigamente no que hoje são cidades grandes, né? Muitos anos atrás tudo era assim. Então você pode ver que parou no tempo. Olha, o material de construção, como é que é. Como a cidade é meio parada, tá vendo? Os correios. É tudo bem simples, né? Deve ser esse correio aqui para a cidade inteira. Bastante casa ainda no tijolo, né, que não teve o acabamento finalizado. Bastante casa no tijolo, você pode ver muito local fechado, abandonado. Vamos dar uma olhada um pouco mais para o centro mesmo, mais para essa parte que talvez a gente consiga ver alguma coisa diferente. A gente está percebendo aqui um padrão, né? A gente pode ver aqui que a cidade realmente ela é bem parada no tempo. Você vê que as pessoas ainda moram no meio das cidades, né? No centro, os lugares que deviam ser infestados de lojas. Deveria ser o centro mesmo, no caso a avenida principal ainda é cheia de moradia, então isso explica muitas das vezes porque a cidade ela é tão pobre. Na verdade, né, isso aqui é consequência da cidade não ter se urbanizado, não ter se modernizado. Agora vamos para a segunda. Eu não necessariamente coloquei em ordem tudo isso aqui, né?
Eu saí pegando porque se a gente reparar bem na lista, tudo do Maranhão. Se a gente reparar bem, tudo Maranhão. Aí vem uma do Pará, Maranhão, Pará e Maranhão. Entendeu? Basicamente essas cidades se concentram nesses estados, né? Agora vamos pro segundo que eu separei aqui, Cachoeira do Piriá. Aí onde que vem aqui? Cachoeira do Piriá. Uma renda média de R$ 31,48 por pessoa, né, e um patrimônio de 221. Claro, tudo isso é segundo o site do Agora RN. Estou mostrando para vocês só para vocês terem uma noção mesmo do que se trata isso, né? Vamos lá. Cachoeira do Piriá. Vamos conhecer aqui. Vamos ver se tem, né? Eu já vou fechar esse aqui. Vamos conferir se tem. Se o carro do mapa passou por lá, bom, a gente pode ver que é uma cidade mais afastada ainda, porque ela é cortada, né, pela rodovia e tem uma só que o Google Maps mapeou. Mas eu acho que ainda assim é muito antigo esse mapeamento. Ah, não, é atual, né? Então talvez a gente pode ser que daqui a algum tempo a gente já consiga saber mais sobre essa cidade. Aqui, a gente vê que é uma cidade um pouco mais, digamos assim, decadente, né? Mas talvez eu possa estar falando isso porque o céu está nublado aqui, então isso deixa qualquer pessoa mais triste, né? Na cidade. Mas a gente vê que ainda assim, essa única rua que está mapeada por enquanto, né? A gente vê que também são coisas bem antigas, obra que está parada, entulho jogado pelas ruas, né? Como eu disse no vídeo anterior também, é muito comum no Brasil ter lugares que simplesmente as pessoas não usam capacetes, né, nas motos. A gente tem uma agência de banco aqui, normalmente seja um banco que paga o benefício das pessoas, né, então é muito comum ter isso também. Eu não achei a sede da prefeitura daqui, mas está mostrando até bastante coisa, porque como vocês viram, é uma cidade bem pequena, né, de interior mesmo. Então a gente consegue ter acesso a poucas coisas aqui. A gente vê que ainda é no bloquete as coisas, né? Casas antigas de muito tempo atrás. Você vê que não tem nenhum padrão de arquitetura novo. Por mais que eu não ache bonito esse padrão de arquitetura novo, mas isso aí diz, né, muito sobre a cidade, se ela está evoluindo ou não. Mas a gente percebe aqui como a cidade também é bem parada no tempo, não é uma coisa que você fala que é atual. Você percebe que as pessoas pararam no tempo também. Por exemplo, aí você acha uma casa dessa que é um estilo de construção mais novo, né? Mas mesmo assim, você vê como ela difere das outras. Ela tem um quintal, ela já é muito com segurança, cerca elétrica. Isso vai indicar que não é uma cidade do interior daquelas tão seguras, né? Ou se o cara pode estar fazendo só por prevenção mesmo. Mas isso aí é uma questão bem complicada de saber a realidade da cidade, né? Porque até questão de conseguir dados da cidade é mais difícil. Isso aqui está tendo algumas obras, né, com financiamento do governo. E a gente vê que é uma cidade minúscula, assim. Provavelmente muita coisa que as pessoas precisam da cidade em si, né? Eu vou colocar no ângulo geral. Elas têm que sair da cidade para ir para uma cidade maior próxima. E pelo que eu estou vendo aqui, não tem muita cidade grande próxima, né? Mas aí acaba que as pessoas pegam o próprio transporte público da prefeitura, quando precisa, leva para alguma cidade mais populosa, né? Que tenha mais infraestrutura. Agora, a próxima cidade que eu separei foi Matões do Norte, que a gente segue o mesmo caminho. É uma cidade pequena no Maranhão, certo? Agora vamos ver, Matões do Norte, R$ 26,70 por pessoa, com patrimônio de R$ 321,61, correto? A gente vai dar uma olhada também, vamos fazer a mesma coisa, né? Ver se está mapeado a cidade. Essa aqui está um pouco mais mapeada. A prefeitura já está aqui especificada, né? Então vamos começar a ver a prefeitura. Geralmente perto da prefeitura, né, são os lugares mais
mas bem conservados. Isso aqui é uma escola. Eu olhei certo se é escola ou se é prefeitura. Prefeitura de Matões do Norte. Vamos dar uma conferida aqui. Pelo que eu sei, isso aqui tá falando que é uma escola, na verdade, né? Tá falando que é uma escola, mas vamos ter certeza aqui porque é de 2019, né? Cartório, como é que é? Então esse aqui, pelo que a gente já vê, aqui já é o centro da cidade, né? Aqui já está mais atualizado essa imagem. O cartório está um pouco mais... não, agora virou o conselho tutelar, né? Está um pouco mais bem trabalhado. A gente pode ver que aqui é uma BR, né? Então aqui corta. Então aqui parece que é eu não sei se aqui é uma lanchonete, tá falando que é uma praça de alimentação, mas aí eu não sei. Eu vi pessoa da escola, não sei se isso aqui faz parte da escola, mas eu acho que é só uma lanchonete mesmo, bem de beira de estrada, né? Já que a BR corta, então, querendo ou não, aqui, como aqui tem um movimento maior de carga, aqui julgo eu que tenha um movimento maior do que para dentro da cidade, mas você só vai conhecer a cidade quando você vê a parte dentro dela mesmo, né? Que como você está vendo aqui, é tudo muito antigo. É tudo muito antigo, tá vendo? E parado no tempo. Esse circo aqui, vamos conferir. Tem um circo, né? Esse circo parece circo itinerário. É difícil o circo ficar na cidade o tempo todo. É como aqui, 2019 já não tinha. E aqui 2023 pegar a pracinha, né? O circo, mas é um circo pequeno, itinerário, porque é uma cidade com tão poucas pessoas assim. Você vê que é uma atração que não tem bastante lucro. Provavelmente eles viram que compensou passar alguns dias ali, mas a população é tão pequena, né? Que não compensa ficar mais tempo. O modelo de construção era também bem antigo, é quase rural mesmo, sabe? As casinhas bem coladas uma na outra, você pode ver que é difícil você ter uma repartição correta de terreno, né? Que seja padrão de 200, 380 metros quadrados, que é o que tem normalmente nas cidades. Bom, essa aqui é a cidade está à vista, a gente sabe mesmo que até comércio é difícil ter na cidade. Aqui eu já não consigo ir mais, deixa eu voltar aqui. A gente repara bem que é tudo muito precário, ultrapassado. Aqui deve ser o mesmo caso das outras cidades, né? Que você sai daqui e precisa fazer tudo em outra cidade. Agora vamos para a próxima cidade, que eu separei aqui, Milagres do Maranhão. Milagres do Maranhão, eu peguei de outro site, né? Eu estava olhando aqui e deixei separado. Mas também ele é uma cidade muito pequena do Maranhão em si. Não vou entrar em aspecto político, porque seria essa cidade aqui, estão todas no Maranhão, que é culpa de quem e tudo mais, sabe? Mas em outro vídeo eu exponho um pouco melhor a minha opinião sobre, né? Vamos ver como que está essa questão. Aqui é uma cidade que é perto do rio, então talvez tenha algumas fontes de renda como pescaria. Mas, como a gente está vendo, muito antigo, 2012. 2012 é muito antigo, então já tem mais de 10 anos, 13 anos atrás, 2012. Então, realmente, é difícil saber. Vamos olhar mais para cá, se a gente consegue ter alguma informação desses lugares aqui. Tudo é de 2012, como vocês podem ver, mas em consideração às outras, a gente pode imaginar que realmente não deve ter mudado muita coisa. É mais uma cidade parada no tempo, né? E que tem muito pouco investimento e que basicamente ou você sai da cidade para fazer tudo ou você quieta o resto da sua vida na cidade, né? Sem grandes expectativas e tudo mais.
Você vê, tem todo até o charme de uma cidade bem rural, mas você imagina que muitas cidades eram assim, né, há 30 anos atrás, então não tem muito o que esperar. Agora, para finalizar, eu não separei uma cidade. Na verdade, eu não separei uma cidade específica, né? Mas agora eu separei essa que é considerada a capital mais pobre do país. Correto? Que é o Macapá, que faz parte do Amapá. Mas aqui é uma cidade grande, né? Mas aqui é considerada a capital mais pobre, né? Com uma renda média de R$ 980 por mês. Vamos conferir só conferir aqui de quando é essa matéria para a gente ter certeza. 2023. Bom, 2023 foi 2 anos atrás, o salário mínimo não aumentou muito, não mudou muita coisa. Mas vamos olhar aqui, a gente já vê que é uma cidade, como por ser capital, né, ela é mais mapeada, tudo certinho. Vamos olhar aqui o centro mesmo, né? Bom, para ser uma cidade grande, a gente já vê que é normal. Mesmo assim, olha, a gente vê que tem poucos prédios grandes na cidade. Prédios pequenos, de 3, 4 andares, a gente vê muito por aqui, né? Mas a gente vê. É de 2012 também, faz bastante tempo que foi. Aqui a gente já vê que cresceu bastante, né? Já tem mais coisas, tem... O Horizonte começou a ter mais prédio. Cara, prédio é uma coisa que não tem como fugir. Porque existe uma coisa no Brasil... Eu vou explicar isso melhor para vocês. Eu vou abrir os mapas aqui. As capitais são onde tem as melhores oportunidades de emprego. Você tem que ponderar consigo mesmo. O que vale a pena? Você morar numa casa, só que mais afastada da capital. Eu tô falando assim, você, cidadão brasileiro médio que não caga dinheiro, essas questões, né? Então, ou você escolhe morar perto da cidade, do centro mesmo, em um prédio, em um apartamento muitas vezes pequeno, e quanto maior a cidade, mais caro e menor é, né? Então, você faz essa escolha. Eu vou olhar aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma capital aqui. Eu vou pegar... vamos pegar Feira de Santana, só para explicar. Isso aqui é o centro de Feira de Santana, certo? Normalmente, aqui estão os imóveis mais caros. Valorizaram porque estão no centro de tudo, né? Aí, as pessoas, as empreiteiras, né, quando vão construir, eles constroem prédios aqui, ou seja, porque o lucro é muito maior. Mas se você quiser viver numa casa mesmo, você obrigatoriamente, ou você junta muito dinheiro para comprar uma casa no centro, ou você herda de herança de alguém, porque ou construir no centro está cada vez ficando mais caro, né, dependendo de onde você mora, ou você começa a procurar, é bom que a cidade é redondinha, assim, em partes, né? Você começa a procurar lugares para morar mais afastados, né, da cidade principal, que aí é mais fácil de você conseguir casas, né, comprar, alugar, e isso aí acaba criando pequenos subúrbios no Brasil. Eu sei que o Brasil e os Estados Unidos tem essa questão, é diferente, mas é como se fosse o subúrbio americano, porque vamos olhar aqui nos Estados Unidos, vamos olhar Nova York aqui, deixa eu só achar Nova York está aqui em cima, né, aí você pega essa pontinha aqui. Nova York, basicamente, é isso aqui. Tá vendo como é muito movimentado? É uma densidade demográfica, assim, absurda nessa região aqui. Se você, por exemplo, vamos entrar aqui no Brooklyn. Brooklyn, porra, vocês estão carecas de saber. Vamos jogar aqui para vocês verem como é que é. Vamos lá. Tem alguma casa em algum lugar aqui? É tudo prédio, prédio, prédio. Porque tem que caber a maior quantidade de pessoas por metro quadrado. Entendeu? E aí acaba ficando isso, virando uma cidade de só pedra, concreto, levanta e nada de casa. Mas aí existem os subúrbios. A gente já vê que aqui é um subúrbio, olha. Que tá afastado da cidade principal, mas olha o modelo de casa, muito melhor planejado, né?
do que os lugares comuns. É preparado para ser zonas de habitação mais baratas. Com certeza aqui é muito mais barato de se morar do que você morar no centro de Nova York, ou nas devidas proporções, né? Ou você tem um apartamento em Nova York, ou você tem uma casa nesse local aqui. Então, é isso. Então, isso muitas vezes é o que acontece aqui no Brasil com essas questões, né? Isso é o que acontece no Brasil. Então, a gente vê que cada vez mais as cidades as grandes capitais, né, vão ficar amontoados. Independente se isso aqui é a capital mais pobre, ainda assim é uma capital. Uma capital tem um grande potencial econômico, né, para as pessoas, para tudo. Você vê grande quantidade de hotéis, tudo, as coisas mais atuais estão aqui na capital. Só que aí começa a surgir, né, os locais mais afastados. Eu vou vir aqui, eu não sei como é que é, mas eu vou vir aqui, provavelmente deve ser o que eu estou falando. Mais afastado, tá vendo? É uma região mais residencial. Aí, se você quer morar numa casa, ter mais espaço, você é obrigado a morar em local assim, que é mais acessível do que morar na própria capital em si. Então, são escolhas, né, que é necessário se fazer. Bom, eu mostrei para vocês conheceram um pouco das cidades aqui. Eu fico feliz de vocês terem ficado até o final do vídeo. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Até mais.